E aí, como é que você está se sentindo hoje? Eu estava aqui pensando e me lembrando das minhas histórias da adolescência. Eu vou te contar, eu escapei por pouco de umas furadas assustadoras. Por isso, hoje eu queria conversar com vocês sobre esse assunto, os comportamentos destrutivos. Queria compartilhar algumas experiências e ideias para que vocês, assim como eu, não caiam em ciladas. Então ajeita a coluna e vem comigo. Para começar essa conversa, é importante a gente tentar entender um pouco melhor sobre esse momento da vida que vocês estão atravessando. A famosa adolescência. Primeiro, é preciso falar que a adolescência, essa fase compreendida entre a infância e a vida adulta, é um conceito construído histórica e culturalmente. Não é algo fixo nem igual em todas as épocas e países. Para muitos, a adolescência é um momento de transição entre a infância e a vida adulta. Quando afirmamos isso, determinamos que a adolescência é diferente da infância e vida adulta, certo? Mas também estamos dizendo que ela é apenas um momento de passagem e não uma fase em si, com questões muito importantes de serem olhadas e vividas. É muito comum ainda encontrarmos pessoas que acham que a adolescente consiste apenas na preparação para a vida adulta, retirando dessa fase muito de sua importância. A adolescência é uma fase em si, não só uma transição. Claro que quanto mais perto chegamos da vida adulta, mais questionamentos temos sobre essa vida futura que nos espera. E se pensarmos em como pode ser viver a adolescência olhando apenas para ela, pelo menos por alguns momentos. Isso quer dizer legitimar o que pensamos, desejamos e sentimos. Ou seja, pensar no aqui e agora da adolescência, no presente e não apenas no futuro. Quantos de vocês já não ouviram coisas como isso é drama de adolescente, já vai passar. Ou em relação a um sonho, isso é sonho de adolescente, você não sabe como é a vida. Ora, a vida começa quando nascemos e não quando chegamos à fase adulta. Cada etapa tem suas dores e delícias, e as da adolescência também devem ser consideradas e respeitadas. Afinal, são legítimas, é ou não é? É uma fase de profundas transformações e descobertas físicas, emocionais e comportamentais. E todos nós passamos por ela. A medicina chama essas transformações físicas de puberdade. Importante destacar aqui que puberdade e adolescência são coisas diferentes, apesar de acontecerem ao mesmo tempo. É que se entendemos que a adolescência é um conceito cultural e social, ela é mutável. Porém, as transformações físicas em determinado momento da vida vão acontecer independente de cultura, de conceito, de época. E é na puberdade, que coincide com a adolescência como a entendemos hoje, que é o momento em que nossos hormônios são produzidos na máxima potência e com isso causando diversas transformações físicas, psíquicas e emocionais. É nessa fase que nossos corpos mudam. Pelos aparecem por todos os lugares, nossos corpos mudam de forma, seios crescem nas meninas, a voz engrossa nos meninos, damos o famoso estirão, que é quando crescemos muito em um tempo muito curto e com isso ficamos um tempo desengonçados, tentando entender esse corpo novo. É também quando aparecem as espinhas, resultado de tantos hormônios. Você certamente está passando por isso nesse momento.
E como essas mudanças são muito significativas e profundas, juramos que é só com a gente que isso acontece. É por isso que temos vergonha dessas transformações na maioria das vezes. E para piorar, é uma fase em que nos importamos demais com a opinião dos outros, é ou não é? Isso nos leva a outro aspecto, o emocional. Emocionalmente estamos deslocados, afinal não somos mais crianças e é a primeira grande ruptura com aquilo que fomos e o primeiro grande contato com o novo. Enquanto na infância nossa família e comunidade são o nosso mundo, nossos referenciais e porto seguro, e na realidade, na adolescência, passamos a conhecer outras realidades, ter uma visão ampliada do mundo, conhecemos outras possibilidades e modos de existir. E com isso queremos viver coisas novas, além, é claro, de criticar e negar aquilo que conhecíamos até então. Mas para as famílias isso não é fácil. Como assim meu filho não gosta mais de passar o sábado à noite em casa? Como assim minha filha não gosta mais de brincar de determinadas coisas? Para as famílias também existe um estranhamento e muitas vezes dificuldade em aceitar que os filhos façam escolhas diferentes das suas. Por isso é um momento tão conflituoso entre pais e filhos. A adolescência pode parecer também um não lugar. Eu não sou mais criança, mas também não sou adulto. O que eu sou então? Perguntas desse tipo são muito comuns nessa fase. Quem sou eu? O que eu realmente gosto? O que eu quero? O que eu sinto? Há um mundo novo se apresentando para mim, tanto no meu próprio corpo quanto fora. E como habitar esses novos espaços? Por isso dizemos que a adolescência é uma fase de experimentação e busca pela própria identidade. Temos vontade de provar todas essas novidades numa urgência que nunca sentimos antes. Porém, como fazer isso da melhor maneira? Como fazer isso com responsabilidade? É justamente pela tentativa de responder a essas duas últimas perguntas que vale a pena a gente conversar hoje sobre os comportamentos destrutivos. Como a adolescência é um momento marcado pelas angústias e questões que já vimos, ficamos mergulhados em um turbilhão de emoções e uma grande ansiedade de descobrirmos coisas novas. Até aí, ok. O problema é que todas as transformações das quais eu falei acabam por gerar uma grande sensação de segurança e uma baixa autoestima. Esses fatores nos fazem querer, de um lado, buscar a aprovação em círculos sociais que não sejam a nossa família, de outro, despertam em nós uma atitude contestadora de muitos dos valores e normas que conhecemos. Nessa busca, encontramos nos dias de hoje a internet e as redes sociais como um grande refúgio. Acontece que o universo virtual, apesar de todas as suas vantagens de difusão e circulação do conhecimento, também é um espaço de autoafirmação e grande exposição das questões pessoais. Nossa busca de aprovação acaba sendo facilmente transformada pela busca de curtidas e o resultado é uma grande dependência dessa imagem projetada de nós mesmos. Nosso comportamento, inclusive, pode se tornar obsessivo e aos poucos desenvolvemos uma espécie de vício mesmo, em que ficamos dependentes de nossos celulares. Além disso, ficamos mais suscetíveis a desafios lançados pelas redes sociais e a nossa tendência é aderir a eles sem perceber muito bem o perigo que eles representam. Em um estudo com 1.171 crianças e adolescentes dos 9 aos 16 anos de idade, o professor Gregory Michel, da Universidade de Bordeaux, revelou que aproximadamente 10% desses jovens participavam de jogos de desafio virtual.
Mas apesar de ser um jogo, o que estava por trás dessas propostas eram desafios que colocavam em risco a vida desses jovens por posts em redes sociais, entende? Maluco isso, né? E pensar que na minha época os comportamentos de risco eram tocar a campainha do vizinho e sair correndo. Tá bem, eu admito. Havia no meu tempo de adolescente um outro comportamento destrutivo muito grave e que até hoje é muito presente. O consumo de substâncias lícitas e ilícitas. Como na adolescência queremos experimentar o novo e descobrir o mundo, acabamos nos tornando mais vulneráveis ao consumo de substâncias, acreditando que não fazem tão mal assim, ou mesmo buscando entrar para a galera descolada. Aí mora um perigo bem grande. Não se trata de caretice, mas de autocuidado e autopreservação, pois o consumo dessas substâncias está diretamente associado a problemas de saúde, perda de consciência e formas de agir inconsequentemente, que podem, aliás, nos meter em enrascadas das quais talvez não consigamos sair. Ah, professor Xavier, você está exagerando. Eu sei que isso não faz mal e eu não caio nessa. Beleza, você pode até me dizer isso, mas os exemplos que eu citei são as formas mais radicais do comportamento destrutivo, aqueles em que o risco de vida é evidente. No entanto, existem várias outras formas de prejudicarmos a nós mesmos sem que nem percebamos. Quer um exemplo? A obsessão com a aparência. Muitas pessoas acabam se mirando em um padrão de beleza muito diferente de seus corpos e estruturas físicas. Por conta disso, acabam desenvolvendo distúrbios alimentares que prejudicam e muito a sua saúde. De outro lado, a ansiedade da adolescência também pode nos fazer cometer excessos. Então acabamos comendo compulsivamente, jogando compulsivamente, dormindo demais. Todos esses comportamentos prejudicam nossa vida, pois causam desequilíbrio em nossa saúde física e afetam ainda mais as nossas emoções. Agora, veja bem, se você está passando por um momento difícil e até identifica alguns desses comportamentos em si mesmo, a primeira questão é: não se culpe. Se você cair nessa culpa, você vai acabar se autoflagelando ainda mais. Saiba que você pode e deve procurar ajuda. É super importante encontrar alguém com quem conversar. Procure alguém de sua confiança, que reconheça o que é estar bem e que possa te orientar nas melhores maneiras de buscar ajuda e sair dessas atitudes de risco. É bacana que seja uma pessoa mais velha e mais experiente. Pode ser algum dos seus familiares ou mesmo seus professores. É importante você se lembrar que não está sozinho. Lembre-se, se algo te fere, não te faz bem, por mais descolado que isso possa parecer, não caia nessa. E por mais difícil que possa parecer viver todas essas confusões da adolescência, elas passam e aprendemos com elas. Por isso, o que você sente, deseja e realiza nesse momento da sua vida é tão importante. Porque criança, adolescente, adulto, idoso, você será sempre você. Cuide-se com carinho. Mas antes de terminar, eu queria te convidar a fazer um pequeno exercício. 1. Faça uma pesquisa na internet sobre reportagens que contem a história de pessoas que foram vítimas de seus próprios comportamentos destrutivos. 2. Após essa pesquisa, escreva uma reportagem ficcional sobre uma pessoa nessa situação. 3. Para isso, converse com pessoas ao seu redor para acolher depoimentos e impressões sobre esse caso que você está criando. A variedade de pontos de vista te ajuda a enriquecer a história e a ter ideias. 4. Depois da escrita dessa reportagem, inspirado pela história que você inventou,
crie uma campanha de prevenção aos comportamentos destrutivos. Você pode, inclusive, engajar seus amigos e familiares e, de repente, lançar essa campanha em suas redes sociais. Garanto que, ao se colocar em ação, você também vai ficar motivado a buscar soluções que ajude você e as outras pessoas a não entrarem em furadas. Entendeu? Até a próxima e a gente se vê.